Eu sou a Samanta, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. Seja muito bem-vindo, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. E a todos os meus inscritos do canal, vocês que estão fazendo ele, meus mais sinceros agradecimentos pelos comentários, pelas dicas, pela inscrição, enfim, por estarem aqui fazendo parte desse canal que já vai completar um ano. E eu estou querendo completar 1000 inscritos. Pois bem, o cão leu O Mundo Assombrado pelos Demônios, de ninguém mais, ninguém menos do que o Carl Sagan. Então vamos à resenha, porque temos muito o que dizer, não é mesmo, Arthur? Arthur fez uma releitura comigo, então sim, o cão leu, porque esse é o tipo de livro, é o tipo de livro que, assim, é favoritado da vida. A gente se sente como a gente fosse amiga do Sagan, mesmo, olha, por partes aqui, né? E senão eu vou me alongar demais esse vídeo, eu prometo fazê-lo mais curto. Quem foi Carl Sagan? Foi um físico, foi um astrônomo, foi um cientista, foi um filósofo assim, para mim da ciência, de científico e de sábio, sabe, em busca da verdade, do conhecimento. Nesse sentido, para mim, ele foi realmente um filósofo. E eu sou uma apaixonada pelo Carl Sagan. Eu demorei muito para fazer essa resenha porque eu queria justamente que tivessem mais pessoas que pudessem assisti-la. De qualquer modo, enfim, fiquei muito triste quando ele morreu em 1996, então eu tinha 16 anos, ele tinha um câncer e acabou que ele morreu de pneumonia. Mas ele deixou um legado, deixou muitos livros, deixou séries que você encontra facilmente aqui pelo YouTube e plantou, acho que ele planta, acho que é bem isso, eu acho que ele planta em cada um que se depara com este livro, e eu recomendo começar por aqui, se você não conhece nada dele, a sementinha do conhecimento, igual para mim, e tem resenha aqui no canal, O Mundo de Sofia tá para filosofia, esse aqui para mim é uma ode ao conhecimento, mas está mais voltado, é claro, para a área de atuação dele. Enfim, morreu em 96, como eu disse, deixou muitas coisas, fez muitas coisas, nossa, falar da vida dele tem muita coisa a ser dita, então vamos a esta obra. Não se assuste pelo título, muito embora eu confesso sim que esta medição eu comprei lá atrás, com 20 anos, eu nem tinha me atentado ao nome dele, eu confesso. Mas pelo título, O Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência vista como uma vela no escuro, me chamou muita atenção. E eu pensei que fosse ser um livro denso, só que não. Parece que você está conversando com um amigo mais velho, extremamente sábio, inteligente e que está te explicando, que você se dá conta que você não sabe nada mesmo, mas que ele está te explicando de modo tão gostoso, tão palpável, tão real, que faz até aqueles que não são interessados se interessarem em algo por algo, enfim. Há muitas citações também, tipo memes, tipo, enfim, nas redes sociais. Não sei o que ele pensaria hoje em dia disso, porque, assim, acho que ele acharia que a gente talvez não faça tão bom uso, porque ele que pregava tanta gente, né, olhar para o céu, para as estrelas, a vastidão que é o universo, não tem uma vez que eu não olhe para o céu somente noturno, que veja alguma estrela, alguma coisa, enfim, e que não lembre de principalmente algum trecho famoso dele, alguma passagem, ou quem assistiu na década de 90, que passou na TV aberta, a série Cosmos, que era dividida em capítulos, enfim, e ele dava explicação com aquela zero tecnologia que se tinha à época, enfim. E então eu acho que ele que pegava tanto, vamos olhar para cima, as pessoas estão, né, olhando aqui para baixo, assim, pro telefone, enfim. Então eu acho que ele diria isso. Mas vamos lá. Tá bom, Samanta, então do que se trata esse livro? Como eu disse, para mim é uma ode ao conhecimento. Que conhecimento? Que mundo é esse que é assombrado pelos demônios? Os demônios da ignorância. Para mim, né, é bem assim, os demônios da ignorância. Tudo aquilo que a gente não sabe, a gente ignora. E o que a gente ignora, a gente demoniza com algum tipo de explicação não científica. Basicamente é isso. Aí eu separei algumas coisas, vou já dar o tom para vocês, porque é bem gostosinho. Essa edição não tem mais.
A última vez que eu fui ver, esse livro tem, é fácil você encontrá-lo, mas é do tipo de edição que eu não gosto, que não sei porque que a Companhia das Letras não continua editando assim. Eu vi que tem edição de bolso, que é aquela mais gordinha, enfim, mas é o mesmo livro. Ele é dividido, então, não é uma aula também, tá? Não é um livro técnico, é um livro para leigos mesmo, para nós, que não somos da área. Mas ele é dividido por capítulos. Então a gente tem aqui vários capítulos, 25 para ser bem precisa. Assim, a coisa mais preciosa, ciência e esperança, o homem na lua e a face em Marte, alienígenas, simulação e sigilo, alucinações, o mundo assombrado pelos demônios, que é que dá o título. Esse é o capítulo 7. Sobre a distinção entre visões verdadeiras e falsas. Terapia, sim, ele até menciona aqui muitas coisas de psicologia, ele conversa, enfim. E assim vai, a anticiência, o sono de Newton. E aí vai. Não existem perguntas imbecis. Eu vou ler um trechinho desse capítulo até para dar o tom. Enfim, só que aí você começa, e aí você parece que bem começando, ó. Começa na página 17, que tem os prefácios, ele também foi professor de Harvard, isso é importante falar. Ele foi professor de Harvard, mas depois de um tempo ele foi embora, porque ele acreditava que não existe, ele acreditava que pode existir vida extraterrestre, mas não como a gente pinta nos desenhos, filme, Hollywood e tal, enfim, bichinho verde, 3 olhos, essas coisas assim, sabe? Não esse tipo, mas que o universo é tão imenso, é tão vasto, que não seria improvável existir algum tipo de vida inteligente fora da Terra. E aí isso não foi muito bem visto, isso também não foi bem visto. A questão dele, bom, se ele morreu em 96, ele nasceu antes da Primeira Guerra, foi 30 e pouquinho, agora não vou me recordar. Mas ele nasceu nos Estados Unidos e morreu lá também. Ele estava no auge dos seus 30 e poucos anos, quase 40, ou por volta disso, quando estava tendo a Guerra Fria. Então ele realmente se preocupou muito com a questão dos Estados Unidos e da União Soviética, com a questão das bombas atômicas, imagina as coisas de hoje em dia, porque ele sabia que eram armas que poderiam vir a nos destruir, né? Essa questão da autodestruição humana, enfim. Ele era um questionador nato, pequenininho, ele tem uma passagem assim nos documentários quando você assiste, e todo documentário fala isso, que ele foi a uma biblioteca pública e pediu para a bibliotecária um livro que falasse sobre as estrelas. E esse bichinho assim do conhecimento, de querer saber, de indagar, nunca morreu nele. E para mim esse é o verdadeiro intelectual, esse é o verdadeiro, eu acho, uma pessoa que faz diferença no mundo e que nos dias de hoje para mim faz falta. Porque não vejo mais essas questões. Enfim, vamos começar do começo. Aqui, então, tirando agradecimentos e tudo tal, prefácio, começa na página 17, capítulo 1. Chama, ainda tá com meus grifinhos antigos, chama A Coisa Mais Preciosa. Aí já começa com uma citação de Einstein. Vou ler para vocês. Toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil, e, no entanto, é a coisa mais preciosa que temos. E aí ele começando mesmo, assim, como se ele estivesse conversando contigo. Tchau, o óculos tá difícil. Quando desembarquei do avião, ele esperava por mim, erguendo um pedaço de papelão. Então, ele vai conversando contigo como não um professor que tem hora para começar e para terminar a aula. Ele está simplesmente relatando o que está se passando. Aí, beleza, eu separei uns trechos. E aí é como começa o livro. Gente, ele cita aqui Platão, aqui ó, há 2.400 anos, um idoso rabugento, e ele fala desse jeito. Platão, no livro 7º das Leis, deu a sua definição de analfabetismo científico. Aí tem tudo aqui, foi logo quando eu me apaixonei, porque é o tipo de livro que você se apaixona e você quer que outras pessoas leiam para conversar. E é o tipo de coisa que eu já falei em algum outro vídeo aqui, que assim, é o tipo de conversa que eu sinto falta dos botecos, quando eu faço a minha reclamação, tipo, as pessoas estão lá falando, não nada com nada, mas cadê esses questionamentos? E eu vou chegar aqui numa parte interessante que eu fiz um correlato com essa rapidez das redes sociais, no sentido de
tudo muito rápido, tudo muito para ontem, tudo 15 segundos, tudo só informação, enfim. Bom, olha o tom, vou dar para vocês, logo na página 20. Não tem muito spoiler, porque, né, não vou, imagina, querer eu explicar o que ele explicou aqui. Eu quero que você, se não conhece esse livro, se interesse por, e se você nunca deu muita credibilidade por causa do título, saiba que é isso, que é trazer essa luz do conhecimento, porque quando a gente é iluminado pelo conhecimento, não tem mais demônio, não tem mais sombra. Eu acho fantástico, então eu adoro esse título. Bom, deixa eu ler aqui para vocês alguma coisinha que eu separei. Bom, vamos lá para o que eu separei, né? Aqui. E ele também fala um pouco de tudo, tá? Ele tem outros livros chamado inclusive o próprio Cosmos, ele tem o livro de ficção chamado Contato, tem o Pai do Ponto Azul, que é um dos meus favoritos, quero trazer resenha para cá, mas eu queria falar desse. Mas só que a título de curiosidade, o Pai do Ponto Azul é porque em uma das expedições que ele fez parte, ele deu, nossa, me fugiu o nome agora, mas ele deu como se fosse, não mentoria, não assessoria, mas de certo modo ele se fez parte durante um tempo, ele foi presente um tempo na NASA, enfim, ele fez tanta coisa, gente, a biografia dele é tão vasta quanto o universo, é uma pena ele não estar aqui nos dias de hoje. E por que eu falei isso? Porque aí ele pediu para que fosse tirada uma foto da Terra, depois eu vou mostrar no livro, a tantos 1000 quilômetros de distância, e saiu um pontinho azul assim no meio do... Nossa! E aí ele falou, nossa, então é isso que somos, um pálido ponto azul, né, na imensidão do universo. Então ele tinha essa ciência do quão pequeno nós somos, em todos os sentidos. Então aqui vou já ler o trecho da medicina. A medicina, a psicologia, tudo isso são conhecimentos, são a questão também de dominar a física, sim. E ele não é arrogante, tá, gente? Longe disso, ele é extremamente humilde. E eu vou também ler aqui um trechinho de que ele até também fala que até os cientistas erram também, e que é legal a gente repensar nossas teorias de tempos em tempos, usando o advento da tecnologia para poder melhorar, para poder ver onde que parou, onde que não. Então ele fala que Newton errou, Einstein errou, Mendel errou, sim, um monte de gente errou, porque era o que tinha à época, e depois veio a ser comprovado que não era exatamente aquilo, e tá tudo bem. Enfim, bom, aí aqui para dar o tom para vocês, ele começa assim, ó, Hipócrates de Cos é o pai da medicina. Ele é ainda lembrado 2500 anos depois por causa do juramento hipocrático. Uma forma alterada desse juramento ainda é repetida em alguns lugares pelos estudantes de medicina no momento de sua formatura. Mas ele é celebrado sobretudo por seus esforços para arrancar a medicina do terreno da superstição e trazê-la à luz da ciência. Numa passagem típica, Hipócrates escreveu: os homens acham a epilepsia divina, simplesmente porque não a compreendem. Mas se chamassem de divino tudo o que não compreendem, ora, as coisas divinas não teriam fim. Aí aqui, vou pular um trecho, é bem importante essa passagem. A um Deus das lacunas é atribuída a responsabilidade pelo que ainda não compreendemos. Preste bem atenção aqui, porque isso aqui na página 22 vai pautar o livro todo. A um Deus das lacunas é atribuída a responsabilidade pelo que ainda não compreendemos. Ora, o que seria esse Deus das lacunas? Seria a parte que a gente desconhece. Então a gente inventa um Deus que é um tipo de uma explicação, um Deus mesmo, enfim, algo além da nossa compreensão científica, do conhecimento em si, para poder explicar o que não se tem explicação para. Então esse Deus da lacuna, ele pode ser infinito. E quando a ciência, em termos de conhecimento, de você poder mensurar, de você poder estudar, entender, como nessa citação aqui de Hipócrates, você passar a entender que a epilepsia não é algo sobrenatural, mas sim a pessoa está ali num momento, tem um transtorno, vou ser bem raso aqui, a gente tem uma explicação para aquilo, então a gente não precisa mais colocar na seara do vou preencher com algo que dê uma mínima compreensão. Agora hoje ficou muito alto, mas eu não tenho mais como mexer, que eu não vou dar vertigem em ninguém.
E porque eu tô sem óculos, não sei nem se tá filmando. Tá. Então isso, então beleza. Aí isso é muito importante porque aí vem, na sequência ele vem explicar pra gente também. Então vocês vão falar, nossa, mas ele não fala das estrelas? Sim, ele fala. Mas olha como que ele tá aqui jogando luz sobre a ignorância de vários aspectos para depois chegar nessa parte. Então, ó, aqui. Podemos rezar pela vítima do cólera ou podemos lhe dar 500 miligramas de tetraciclina a cada 12 horas. Ainda existe uma religião, a ciência cristã, que nega a teoria que atribui as doenças a micróbios. Se a oração não produz efeito, o fiel prefere que os filhos morram a lhe dar antibióticos. Podemos tentar... Aí ele vai falando várias coisas. Só que quando ele menciona isso, não é desmerecendo a religião, ele não faz isso, mas é aqui que ele fala, se a gente já tem um conhecimento médico, algo que dê para resolver, por que você vai ficar parado orando para um Deus se você pode, aqui no caso do cólera, por exemplo, medicar e vai estar resolvido? Mais ou menos isso. Por quê? Porque a gente já tem este conhecimento de como tratar o cólera, tá? É isso. Bom, e ele continua, ele assim, é muito inteligente. Nossa, e você sente que você está conversando com ele. Vou ser redundante aqui. Ó, se o mundo quiser, esse livro é de 96, foi pouco antes dele morrer. Se o mundo quiser evitar as consequências terríveis do crescimento da população global com 10 ou 12 bilhões de pessoas no planeta no final do século XXI, temos de inventar meios seguros, porém mais eficientes de cultivar alimentos. Como será possível fazer tudo isso sem a ciência e a tecnologia? Olha ainda que visionário, porque a gente já está em 8 bilhões e a gente não está nem na primeira metade do século XXI. Ele já está falando no final do século XXI, se a gente tiver 10 ou 12 bilhões, então a estimativa dele nem está errada. Vai ter alimento para todo mundo? Enfim, mas aí como que a gente vai fazer para solucionar isso sem ciência e sem tecnologia? Então ele não está errado, não. Muito pelo contrário, dá vontade de... A gente vê quão atual mesmo sem ele saber de metade das tecnologias que tinha. Enfim, vou ainda dar o tom aqui de algumas outras coisas. Aí ele sim faz uma pesquisa bem grande de tudo, porque ele fala de tudo e com muita propriedade. Ele vai linkando, tá? Não é que tá tudo solto, não é que os capítulos são assim, a Deus dará, eu ia falar que são soltos. Não, tudo tem explicação e não é rasa a explicação. E vai te instigando e vai fazendo você se questionar também. Enfim, aqui nessa passagem, aqui na página 131. No Gênesis, lemos sobre anjos que copulam com as filhas dos homens. Os mitos culturais da Grécia e Roma Antiga falavam de deuses que apareciam às mulheres sob a forma de touros, cisnes ou chuvas de ouro e as fecundavam. Em uma tradição cristã primitiva, a filosofia não provinha do engenho humano, mas de conversas íntimas com os demônios. Os anjos caídos revelavam os segredos do céu para suas consortes humanas. Histórias com elementos semelhantes aparecem em culturas de todo o mundo. Equivalentes aos íncubos são os dígenes que falam, acho que é árabes, os sátiros gregos, os buds hindus, e assim vai. Numa época de histeria em relação aos demônios, era bastante fácil atribuir características demoníacas ao que temíamos ou odiávamos. Assim, dizer que Merlin fora concebido por íncubo, o mesmo se dizia de Platão, Alexandre o Grande, Augusto, Martinho Lutero. De vez em quando, todo um povo, por exemplo, os hunos ou os habitantes de Chipre, eram acusados por seus inimigos de terem sido gerados pelos demônios. E aqui ele vai continuando. Continuando o quê? Pegando a história, vamos colocar assim, bem rasamente, a história das religiões e contrapondo que também ela vai mudando de acordo com a civilização. Então, quando a gente estuda o universo, a gente está se estudando. E ele tem muito a crença de que a gente está longe de ser o centro do universo, de que o universo, que nós somos indiferentes ao universo, que nós somos parte desse cosmos, daí que ele tira a questão do nós somos pó de poeira de estrela, porque a gente só existe, nós enquanto assim matéria, nesse sentido das explosões estelares. Então, se não fossem essas explosões estelares, não haveria a constituição do ser humano, bem razoavelmente falando. Então, quem somos nós para o universo?
E aí entra nesse debate, né? Se a gente não é nada, se a gente é esse pálido ponto azul que eu mencionei no outro livro dele, não nesse, mas aqui ele está questionando a ignorância em si, o desconhecimento, mas ao mesmo tempo tá indo de acordo com a sociedade da época, era o que tinha a mão na época, então tá, a gente não sabe, então vamos explicar que, sei lá, que é o sol, sei lá, é o Deus, sei lá quem, arrastando o sol com uma carruagem. Até ok, mas depois que vai avançando, que a gente já tem conhecimento, que a gente já tem tecnologia, renegar tudo isso, que regresso, para dizer o mínimo do mínimo do mínimo. Então, é meio que por essa linha, tá? Beleza, falta já pouco, não quero mais estragar a experiência de vocês, mas ó, tudo ele cita aqui, ó, no filme O Mágico de Oz, o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde ficam intimidados, na verdade, aterrorizados pela enorme figura oracular do Grande Oz. Mas Totó, o cachorrinho de Dorothy, morde uma cortina dissimuladora e revela que o Grande Oz é na realidade uma máquina operada por um homenzinho assustado e atracado. Um desterrado naquele país estranho assim como eles. Ou seja, aqui, né, quando ele fala isso, esse trecho aqui, não ia nem ler, mas passou. Enfim, o Mágico de Oz, todo mundo conhece a história, é isso, quando de verdade é um cachorro, não é nem um dos personagens, nem a própria Dorothy, assim, tá todo mundo com medo daquilo, mas aquilo é feito por uma máquina. Então quando a gente descortina, quando a gente tira o assombro colocado pela falta do conhecimento, pela falta de luz, quando a gente joga a luz, quando a gente ilumina, tirou a cortina, você viu a verdade, tirou a venda dos olhos. Para mim não tem analogia melhor que isso, ou como sair também da caverna de Platão, o que é triste e lamentável, porque parece que cada vez mais a gente está se colocando dentro de uma própria caverna de escravidão, que é sim rede de dancinha, rede de 15 segundos, muitos filtros, as pessoas estão ficando deformadas. Outro dia eu estava olhando, eu tirei meia hora para ver, falei, gente, as pessoas não estão se percebendo, que estão se deformando, estão se desarmoniando, desarmonizando facialmente, para ficar cada vez mais parecida com algo recheado de filtro. E aí, sabe? Ou pessoas também que vêm questionar o que, nossa, Jordano Bruno falou lá atrás, ele é dos super recentes, tem mais recentes, tá cheio de canal de ciência aqui no YouTube, muito bacana, de brasileiros também. E assim, tanta gente já pensou para vir alguém do tipo, acho que a Terra não é redonda, sabe? Tipo, que ignorância, que retrocesso, que desrespeito. É meu pensamento, mas enfim, falta pouco só para eu falar ainda para vocês se interessem. Aqui, esse aqui é o capítulo que eu gosto muito, não existem perguntas imbecis. Ó, à exceção das crianças que não sabem o suficiente para deixar de fazer as perguntas importantes, poucos de nós passam muito tempo pensando por que a natureza é como é, de onde veio o cosmos, ou se ele sempre existiu, se o tempo vai um dia voltar atrás e os efeitos vão preceder as causas, ou se há limites elementares para os que os humanos podem conhecer. De vez em quando eu tenho a sorte de lecionar no jardim de infância, numa classe do primeiro ano primário, tá vendo? Ele ainda vai contando a história dele. Muitas dessas crianças são cientistas natos. Por quê? Porque a criança pergunta. Porque se você sentar, então, de novo, minha questão com o boteco, numa mesa de bar, no boteco, começar a questionar isso, a pessoa vai achar que você está drogado. E é uma pena isso, porque você não está drogado, você está só querendo questionar e conversar e puxar papo. Mas está tão raso que não tem. No entanto, as crianças têm essa vontade. E de novo me remete ao mundo de Sofia, quando ela está entrando na fase da adolescência e está perdendo esse poder questionador que todos nós temos. Só que chega um dado momento que a gente perde. Só que nos dias de hoje, eu analisando, em consultório, estou vendo que o pessoal de 20 e poucos, geração Z mesmo, está perdendo muito rapidamente, porque está focado nessas outras coisas, muito rápidas de informação, desinformação, enfim. Então aqui ele deixa isso. E aí onde que eu separei aqui alguma coisa? Separei isso aqui mesmo. Ó. Algo aconteceu entre o primeiro ano primário e o último ano secundário. E não foi apenas a puberdade. Eu diria que é, em parte, a pressão dos pares para não se sobressair, exceto nos esportes. Futebol americano, basquete, essas coisas. Em parte, o fato de a sociedade ensinar gratificações a curto prazo. Olha isso. Isso aqui para mim é a descrição do TikTok, que ele nem sabia que ia ter
Nossa, 96, olha quantos anos depois, a já estava nascendo, não tinha como ele saber mesmo. Porque até as crianças que ele estava conversando aqui já são outra geração. Então, assim, ó, o fato de a sociedade ensinar gratificações a curto prazo, o que, que é você ganhar um coraçãozinho, um like, um joinha, não sei o que, isso estimula aqui. Então, enfim, e a sociedade está estimulando isso porque daí faz com que você não pense. Enfim. Em parte, a impressão de que a ciência e a matemática não vão dar a ninguém um carro esporte, em parte que tão pouco seja esperado dos estudantes, em parte que haja poucas recompensas ou modelos de papéis para uma discussão inteligente sobre ciência e tecnologia, ou até para o aprendizado em si mesmo. Os poucos que continuam interessados são difamados como nerds ou geeks. Isso aqui eu já falei em algum vídeo, não vou lembrar qual, que era xingo mesmo. Hoje geek tá legal, as pessoas dão bonequinho, gostam da camiseta aí de super-herói, mas eu fui taxada disso durante muito tempo. E não só eu, quem gostava depois de estudar, porque na escola eu também não gostava, já disse isso, mas no sentido de ser um xingo, né? Você querer saber, você querer conhecer, não seguir a massa, que se a gente trocar em miúdos e negócio dessa expressão, a gente não está seguindo a massa. Só que agora a massa está onde? Está no TikTok, que é gratificação a curto prazo. É isso. Aí aqui, além do mais, aí que ele fala aqui, ó. Mas a outra coisa, vou terminar. Conheço muitos adultos que ficam desconcertados quando as crianças pequenas fazem perguntas científicas. Por que a lua é redonda? Perguntam as crianças. Por que a grama é verde? Até onde se pode cavar um buraco? Quando é o aniversário do mundo? Por que nós temos dedos dos pés? Muitos professores e pais respondem com irritação ou zombaria ou mudam rapidamente de assunto, porque a maioria não sabe. Porque daí tá no boteco conversando de qualquer outra coisa, vem uma criança, por que a grama é verde? Vai saber responder. É isso. Aí aqui ele continua. Como é que você queria que a Lua fosse quadrada? Ele não, tipo, ironizando o que os adultos fazem. E isso quebra o barato da criança que ainda tem interesse em saber. Então aqui, ó, as crianças logo reconhecem, isso é fato, que de alguma forma esse tipo de pergunta incomoda os adultos. Novas experiências semelhantes e mais uma criança perde o interesse pela ciência. É que se perguntou uma, duas, três vezes, está sendo chacoteado, está sendo zoado, perdeu o interesse. Nos dias de hoje, que aqui ainda não tinha, que tem celular, essas coisas todas, a criança já nem pergunta, a criança nem está pensando nisso. Por quê? Porque não está olhando para, tipo, por que a lua está ali? E porque a pessoa está aqui. É isso. Aí tá aqui, bom, por que os adultos têm de fingir onisciência diante de crianças de 6 anos é algo que nunca vou compreender. O que há de errado em admitir que não sabemos alguma coisa? Viu como ele é humilde? A nossa autoestima é tão frágil assim? Além do mais, muitas dessas perguntas se referem a problemas profundos das ciências, alguns dos quais ainda não estão plenamente resolvidos. Aí, mas algumas coisas ele explica. Ó, a razão para a Lua ser redonda tem a ver com o fato de a gravidade ser uma força central que puxa para o meio de qualquer mundo e com o grau de resistência das rochas. A grama é verde por causa do pigmento clorofila. É claro, todos nós tivemos essa informação na escola. Nem todo mundo, né? Enfim. Mas por que as plantas têm clorofila? Parece tolice, uma vez que o Sol produz sua energia máxima na parte amarela e verde do espectro. Por que as plantas em todo o mundo deveriam rejeitar a luz solar em seus comprimentos de ondas mais abundantes? Talvez seja um acidente consolidado da antiga história da vida sobre a Terra, mas há algo que ainda não compreendemos sobre a cor da grama. É isso. E aí ele pode, você pode dizer, não sei a resposta, talvez ninguém saiba. Quando crescer, será talvez a primeira pessoa a descobrir tal coisa. Pra mim aqui foi um movimento muito dele, tá bom, né? Já dei bastante tom. Pra mim foi um movimento muito dele de... Talvez as pessoas não responderam a ele e ele foi atrás dessas perguntas e nessa busca de saber o que ninguém responde a ele, virou o cientista que virou o gigante que virou, deixou um legado pra gente e tá aí, né? Não tem nem mais muito o que falar. É um livro excelente pra... Sabe quando as pessoas falam assim, é um livro de não ficção? É um livro de não ficção. Mas sabe quando a pessoa fala, eu queria alguma coisa pra eu ficar pensando, mas que não fosse tão maçante? Eu indico esse aqui, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Esse aqui, O Mundo de Sofia, pra mim é um casamento perfeito para qualquer um que tenha já uma inclinação, uma vontade de obter respostas e não obtém. E de conversar com alguém que tá entendendo a... Deixa eu ver quanto tempo tem.
menos de meia hora, nem acredito, que está entendendo a tua dúvida. Para mim esse é o grande barato do tipo, alguém me entendeu, alguém pensou isso que eu pensei. E aí eu fecho com esse Deus das lacunas no sentido de, principalmente nesses tempos sombrios que a gente está voltando a viver, né? Aqui a gente está vendo num mundo meio que já em paz, né? A Guerra Fria já tinha acabado, né? No 89 tinha caído o Muro de Berlim, 91 estava tudo mais ou menos em paz, e a gente viveu os anos 90 em paz e até começo dos anos 2000, né? Depois de 2001, enfim, a gente já não estava mais, mas com os atentados às Torres Gêmeas, aí o mundo voltou a ficar, enfim, né? Ainda assim seguro depois de um certo tempo, mas não mais como antes, pelo menos nós que somos contemporâneos desse momento aqui, desse recorte da vida que não é nada. É uma curiosidade só, ele foi, quando ele fala, né, somos poeira de estrela, eu já falei, mas quando ele fala, não vou saber a citação agora de cabeça ao certo, mas quando ele fala que é um prazer imenso ele compartilhar, foi uma dedicatória para a esposa dele, nessa vastidão que é o universo e está no mesmo tempo e espaço que ela, porque a probabilidade é muito pequena, né? Enfim, tá aqui, gente, espero que tenha dado uma palhinha, assim, bem não à altura do que de fato é, mas que você se interessa, e caso você nunca tenha pensado em ler esse livro ou não tenha entendido pelo título. Mas é isso, que então sejamos luz em meio a esses tempos sombrios que a gente está vivendo em sociedade, na política, na própria ciência, enfim. É isso. Quer despedir de mim, Arthur? Comigo, Arthur? Vem, vamos, despede dos seus inscritos, não são meus, são seus. Então tá aqui a indicação do Cão Killer, Arthur. Vou começar a mudar as thumbnails, tive uma ideia. Vou começar a pôr só ele com o livro, igual eu faço com o Shorts, que é ele, ou o Ivinho. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, não custa nada e me ajuda muito. Ajuda muito o cão, que quer que eu passe mais tempo com ele, eu confesso, também quero. Então se inscreva, compartilhe. Obrigada a todos também que eu paro na rua, a gente não faz cerimônia, paro. E hoje a gente já tá todo mundo com o celular na mão, então obrigada a todos que se inscreveram. Eu falo, por favor, eu tenho um canal, quer conhecer? Agradeço a essas pessoas todas também, todos vocês que estão aqui. Arthurzinho também. É isso. Se o cão ajudar as pessoas a lerem um pouco mais, eu já fico feliz que a missão já foi completada. Não é isso, Arthurzinho? É isso. Gente, boas leituras e até os próximos vídeos do canal O Cão que Lê.